Chega mais, que tá começando o Compartilha CCS. Olá! Começa agora o segundo episódio do podcast Compartilha CCS, um projeto desenvolvido pelo Núcleo de Divulgação Institucional do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal de Santa Maria. Neste episódio, vamos falar sobre a automedicação e suas consequências. No episódio de hoje, também vamos falar sobre as possíveis razões da população se automedicar e os perigos que essa prática pode provocar na saúde de quem faz uso de medicamentos sem um acompanhamento profissional. A automedicação é um costume cultural de nossa sociedade, que acontece desde o período colonial através da colonização portuguesa. Desde então, a prática só vem aumentando. Há 3 séculos atrás, na época do Brasil colônia, os chamados boticários, que eram os profissionais que produziam os medicamentos na época, prescreviam medicamentos e receitas sem um embasamento científico. Atualmente, a população continua tendo esse fácil acesso a diversos medicamentos sem possuir uma receita médica em mãos. A automedicação, além de ser uma prática cultural, é um problema de saúde pública. Segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, a automedicação é a principal causa de intoxicação no país, sendo que ao menos 70% da população consome medicamentos sem prescrição médica ou não segue a dosagem adequada e nem a frequência de uso do medicamento. Quem nunca tomou um remédio sem prescrição após uma dor de cabeça ou febre, ou pediu opinião a um amigo sobre qual medicamento ingerir em determinadas ocasiões? A automedicação, muitas vezes vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas, pode trazer consequências mais graves do que se imagina. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, existe o uso racional de medicamentos, quando os pacientes recebem medicamentos apropriados às suas necessidades clínicas, em doses e períodos adequados às particularidades individuais, com baixo custo para eles e sua comunidade. E existe o uso irracional dos medicamentos, que podem trazer consequências como reações alérgicas, dependência e até a morte. O uso irracional de medicamentos pode estar atrelado a uma série de fatores, como o uso abusivo de medicamentos, o uso inadequado de medicamentos antimicrobianos, frequentemente em doses incorretas, ou para infecções não bacterianas e automedicação inadequada, frequentemente com medicamento que requer prescrição médica. A disponibilidade de informações médicas na internet cria um ambiente propício para a pessoa fazer um autodiagnóstico e se medicar por conta própria. São o que comprovam as estatísticas da OMS, que mostram que 50% da população mundial fazem um mau uso dos medicamentos. Além da automedicação feita de maneira incorreta ter um grande potencial de provocar danos nocivos à saúde, ela também pode ser o motivo do acúmulo de remédios nas casas dos brasileiros. Segundo uma pesquisa da Interpharma, as farmácias registraram um aumento de 42% nas vendas de remédios ao longo dos últimos 4 anos. Esse consumo cada vez mais recorrente de medicamentos desencadeia outros problemas. A grande maioria das pessoas tem o hábito de ter em casa uma mini farmácia, recheada de remédios para diversos sintomas. O problema de ter esse acúmulo de medicamentos em casa é que eles podem gerar uma certa confusão em relação à sua finalidade e uso. Podem acabar entrando no prazo de validade, o mau armazenamento deste remédio pode interferir em sua eficácia e ainda pode contribuir para a ingestão acidental por crianças ou animais de estimação. O hábito da automedicação ficou ainda mais evidente em tempos de pandemia. Isso aconteceu por uma série de motivos, entre eles é o receio de que as pessoas têm de ir a hospitais e consultórios e acabarem sendo infectadas. Por isso, muitas vezes acabam ingerindo os remédios por conta própria. A prática também acabou sendo uma forma incorreta e ilusória para uma suposta prevenção e tratamento da Covid-19. Em uma pesquisa de maio de 2021, o Datafolha divulgou que 23% dos entrevistados, quase 1 em cada 4 brasileiros, afirma ter usado remédio para o chamado tratamento precoce contra a Covid-19 ou para prevenir
a infecção pelo coronavírus. Na lista de medicamentos estão a cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e outras substâncias que não têm eficácia comprovada contra a doença. Diante desses problemas envolvendo a automedicação, são necessárias ações para que essas práticas deixem de ser hábitos na vida dos brasileiros. Um dos exemplos é o Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos, o URM. Criado pelo Ministério da Saúde em 2007, tem como papel propor estratégias e mecanismos de articulação, de monitoramento e de avaliação de ações destinadas à promoção do URM. Outra iniciativa importante vem de dentro da Universidade Federal de Santa Maria. É o Medicação, um grupo de pesquisa e extensão do Departamento de Saúde Coletiva. O grupo atua no estudo e promove ações de extensão sobre práticas relacionadas a medicamentos em saúde coletiva, buscando promover a conscientização de todas as faixas etárias da população. O Grupo Medicação realiza diversas postagens informativas e educativas nas redes sociais. O Instagram do grupo é @grupo_medicação. Para entendermos um pouco mais sobre o que é a automedicação, seus riscos e consequências e o uso incorreto dos medicamentos, convidamos o acadêmico de medicina do 5º semestre, Jean Bisognin, que participa do Grupo Medicação. Boa tarde, Jean. Seja bem-vindo ao podcast Compartilha CCS. Muito obrigado pelo convite, Ana. Realmente, a gente todo do grupo gostaria de agradecer. É uma experiência, acho que vai ser muito boa e bem proveitosa assim, para a comunidade de Santa Maria, de modo geral. Bom, primeiramente, então, para a gente começar, Jean, explica um pouquinho para nós o que seria a automedicação. Então, a automedicação a gente pode considerar quando uma pessoa faz uso de um novo medicamento sem uma orientação. No caso, essa orientação pode ser médica, uma orientação de uma farmacêutica especialista, nesse caso, de uma enfermeira. Então, no momento que a gente faz essa medicação sem essa orientação, a gente está praticando a automedicação. Tem outras pessoas que falam também que a automedicação pode ser quando a gente tem já um medicamento prescrito, mas a gente altera, por exemplo, a dose, a gente altera por exemplo, a frequência que a gente toma ele. Então, isso também tem pessoas que falam que pode ser considerado uma automedicação. Então, são formas diferentes, mas que possuem como efeito final, pode gerar malefícios para o paciente, no caso, para a pessoa. Isso é um dos temas que a gente aborda no grupo Medicação. Até o grupo Medicação, a gente é composto por alunos de 3 cursos de medicina, farmácia e enfermagem. E dos temas que a gente aborda é a automedicação. Inclusive, sob a orientação das nossas 3 professoras, que são a professora Edi, a professora Valéria e a professora Virgínia. Ali a gente acaba focando também no armazenamento e descarte, que é outro problema que a gente tem no Brasil, além da automedicação. E quais que podem ser os perigos e os problemas envolvidos nesse hábito de se automedicar? Então, eu acho que o primeiro problema que a gente pode falar é sobre as interações medicamentosas. O que seriam essas interações medicamentosas? É quando a gente, por exemplo, toma um medicamento, só que a gente faz uso já de outro medicamento. A conexão entre esses 2 medicamentos, ela pode ser muito maléfica. Por quê? Quando a gente tem 2 órgãos que são muito importantes para a relação dos medicamentos, que é o primeiro, o fígado. No fígado ocorre o processo de metabolização. O que seria esse processo de metabolização? É quando o medicamento, no caso, ele passa por o órgão, pelas células desse órgão, e ele sofre uma reação química. Essa reação química pode ativar ele ou pode inativar. Então, quando a gente tem essa ativação ou inativação, muitos componentes dessas células, por exemplo, as enzimas dessas células, elas podem ser compartilhadas por vários medicamentos. Então, no momento que a gente começa a tomar vários medicamentos e sem uma orientação adequada, a gente pode ter uma descompensação desse quadro. Então, a gente pode sobrecarregar uma enzima, e isso pode trazer diminuição da eficácia ou pode potencializar problemas maiores. Então, um exemplo disso é o paracetamol. O paracetamol é um medicamento que a gente toma muito. Muita gente toma de modo automedicado. E ele pode gerar uma intoxicação grave do fígado e gerar até uma morte das células do fígado muito grave. Por exemplo, quando a gente toma um álcool junto com o paracetamol, a gente pode estar potencializando esse problema. Então, é importante a gente falar das interações medicamentosas. Outro problema que é interessante a gente falar é que os medicamentos têm um intervalo de
uma janela terapêutica. Essa janela terapêutica seria um intervalo que eles funcionam. Por exemplo, a concentração ideal. Então, a gente, menos disso, por exemplo, abaixo desse intervalo, a gente pode ter uma eficácia comprometida. Só que acima disso, o principal problema é a toxicidade. Então, essa toxicidade pode ser no fígado, pode ser no rim, que está relacionado com a eliminação desses medicamentos do corpo. E ele pode estar também relacionado com os outros órgãos, de modo geral. Então, é importante a gente também ter cuidado com essa superdosagem, por exemplo, que a gente pode fazer em casa. E, por último, também é importante a gente falar dos efeitos adversos dos medicamentos. Muitas vezes a gente pesquisa na internet, só que a internet não mostra tudo, ele não fala adequadamente quais são os efeitos. E, principalmente, a gente não entende a fisiologia, como que é o mecanismo de ação desses medicamentos. E a gente pode perder muitas informações da internet, porque a internet não explica todo esse contexto. Então, é bem importante a gente ter esse cuidado com a automedicação, e por isso que é tão perigosa, porque a gente está basicamente tomando alguma coisa no escuro, sem o devido conhecimento. E, inclusive, tem pessoas da área da saúde que não estudaram adequadamente tudo isso e realizam a orientação, só que não é uma orientação adequada. Então, muitas vezes tem lucro por trás disso, então, lamentavelmente, isso é uma prática que ocorre que é bem complicada. E outra coisa também interessante é os efeitos a longo prazo. Então, muitos medicamentos podem comprometer, não imediatamente, mas sim a longo prazo. Podem existir, assim, fatores ou razões que possam contribuir para que a automedicação seja tão frequente em nosso país? Eu acho que o principal é a cultura. A gente tem uma cultura muito de automedicação. A gente tem isso, lamentavelmente, desde a escola. A gente não tem nada, a gente não aborda muito esse tópico. Inclusive, é uma medida que eu acho que deveria ser mais abordada na escola, porque a gente entende melhor como que é o mundo, como que é a vida adulta. Então, é importante. Mas também eu acho que é importante o fato das dificuldades socioeconômicas do país. Mais de 70% da população, 70% da população depende exclusivamente do SUS. Então, a gente sabe como que está a situação das filas, por exemplo, para ir para consultas. A gente sabe como que é a questão dos horários, os postos não têm os horários completos, a UPA não faz um atendimento completo. Essas dificuldades fazem que o boca a boca, o famoso boca a boca, que é uma pessoa indica para outra, esse medicamento deu certo para mim, vai dar certo para ti. E as pessoas vão lá e compram. Então, isso é uma coisa muito ruim. Isso é uma coisa realmente muito ruim que vem de encontro a as complicações socioeconômicas que a gente tem no país. Então, isso é algo que dificulta bastante e que fortalece essa cultura da automedicação. E também uma coisa interessante é algumas corporações farmacêuticas. Lamentavelmente, elas tentam estimular essa cultura. Daí pode ser por via das farmácias, que às vezes a gente está numa farmácia e as pessoas começam a nos pressionar a comprar alguma coisa. Isso não é adequado, porque muitas vezes isso mascara. Quando a gente começa a tomar muito automedicação, a gente pode estar mascarando sintomas de uma doença bem grave. Esse é um outro problema da automedicação, né? A questão de mascarar sintomas que podem nos ajudar a entender o que está acontecendo no nosso corpo. Essa pressão ali que muitas farmácias podem fazer, ela estimula essa cultura e muitas vezes as pessoas nem sabem exatamente o que esse medicamento faz. Simplesmente estão botando lucro acima da saúde humana. Isso é bem, bem complicado. Por isso a importância de ter uma orientação adequada de uma pessoa que seja independente, tanto do médico, do enfermeiro, do farmacêutico, do dentista. É importante isso. E em alguns casos específicos, como para combater dores de cabeça ou cólicas abdominais, a automedicação ela pode ser segura? Pior que não, Ana. Pior que não, porque a gente tem esses mesmos medicamentos, por exemplo, para dor de cabeça, a gente pode usar um paracetamol, que eu falei como ele tem um risco, aquele do fígado. A gente pode usar também os anti-inflamatórios, que são medicamentos muito usados. E esses anti-inflamatórios, eles podem ter situações muito complicadas. Por exemplo, eles podem gerar uma úlcera no estômago. Úlcera no estômago seria mais ou menos um buraquinho, já era no estômago, isso pode começar a sangrar, dar hemorragia. Então é muito perigoso. Então por isso que mesmo para essas situações a gente tem que ter uma orientação anterior. No caso, por exemplo, tu foi numa consulta com um médico e o médico, tu pergunta pro médico, quando eu tiver, por exemplo, dor de cabeça, quando eu tiver cólica, o que eu posso fazer? Qual medicamento que eu posso tomar? E daí para ele explicar e para ele ver, porque muitas vezes cada medicamento ele tem que ser personificado para cada tipo de pessoa, porque cada tipo de pessoa tem suas doenças,
tem que ser um quadro, por exemplo, genético. Então é muito importante a gente ter essa especificidade na hora de indicar um medicamento, e por isso é tão importante a orientação médica, ou a orientação do profissional de saúde adequado. Muitas pessoas, elas acabam dobrando a dosagem do medicamento, acreditando que isso irá acelerar o efeito. Esse hábito também é um problema? E quais que seriam as consequências disso? É um grande problema, porque, como eu falei anteriormente, a gente pode estar ultrapassando esse intervalo benéfico, que seria o intervalo ideal, e a gente pode estar entrando no intervalo que seria da toxicidade. E aí a gente pode afetar muito tanto o rim quanto o fígado, principalmente o fígado, por estar com aquela questão da metabolização das enzimas. É importante a gente não fazer isso, porque no momento que a gente faz isso, a gente pode, por exemplo, ter complicações do coração, ter complicações do cérebro, de modo geral, assim, complicações neurológicas. E isso pode nos afetar muito, muito mesmo. Inclusive, se as pessoas têm, por exemplo, já outras doenças, por exemplo, doença cardíaca ou doença do fígado, e duplica a dose do medicamento, e esse medicamento ele for, por exemplo, muito tóxico para esse tecido específico, a pessoa tem um problema no fígado muito grave. E ela toma um medicamento que pode gerar mais toxicidade ao fígado. Então, a pessoa pode agravar ainda mais a situação dela. Então, por isso que realmente a gente não pode dobrar sem uma orientação adequada. Não necessariamente esse medicamento vai ser mais eficaz. Pelo contrário, ele pode piorar e pode não realizar o que seria predestinado a ser feito. Quais que são os medicamentos que são mais utilizados na automedicação? Então, seriam os analgésicos, primeiramente, principalmente o paracetamol, que pode ser considerado um analgésico. Na verdade, o paracetamol é considerado um anti-inflamatório, não esteroidal, mas a gente pode considerar ele como um analgésico. Os anti-inflamatórios, de modo geral, a dipirona, ibuprofeno, o próprio paracetamol, o AS, que eu tô com o nome técnico, não tô conseguindo pegar o nome comercial agora, deu um branco. Então, são medicamentos que são muito usados, muito, muito mesmo, principalmente os anti-inflamatórios. A nimesulida é outro que a gente usa bastante, que é um anti-inflamatório. Aspirina, lembrei. Aspirina também é considerado um anti-inflamatório. Então, aspirina é outro medicamento que a gente tem que ter muito cuidado. Os relaxantes musculares, de modo geral, tá? Os anti-histamínicos, principalmente para pessoas que têm alergia, rinite ou alergia de modo geral. Também é interessante os antiácidos, as pessoas usam bastante. A pessoa bebeu muito numa noite, e daí vai lá e toma um antiácido porque tá sentindo mal, tá com aquela azia, alguma coisa assim, que tá sentindo que não tá boa a coisa. Então, as pessoas acabam usando bastante isso. E também, não é tão usado, mas antigamente era muito usado os antibióticos. Não necessariamente que as pessoas iam comprar os antibióticos, muitas vezes as pessoas melhoravam os sintomas, paravam de tomar os antibióticos e davam esses antibióticos para outras pessoas tomarem. Então, isso é uma prática que também é bem ruim. Dentre esses medicamentos que você citou, se eles forem usados de forma incorreta, quais que podem ser os efeitos adversos? Então, a maioria deles, eles podem ter um comprometimento do fígado, principalmente. Aqui cabe destacar o paracetamol, ele tem um efeito maior de intoxicação do fígado, então por isso que tem um limite, não dá para tomar muito paracetamol. Esse é o principal, na verdade, o quadro do paracetamol, e quando a gente toma o álcool, a gente pode estar induzindo uma maior toxicidade do paracetamol, então por isso álcool e paracetamol a gente tem que evitar ao máximo. Não dá para tomar. Outra coisa também que é interessante a gente falar, por exemplo, dos anti-inflamatórios, que eu já falei, é essa úlcera gástrica, mas ela é mais a longo prazo. Então, quando a gente toma muito, a gente pode estar gerando. Só que agora, isso pode ser também imediato para uma pessoa que tem, por exemplo, já um quadro de úlcera e não sabe. Isso pode agravar ainda mais a situação dela. Então, essa úlcera, ela pode gerar hemorragia, como eu falei, e também ela pode gerar infecção da cavidade do abdômen, da cavidade do intestino, tudo. Então, é bem perigosa. Ela realmente tem um alto risco de mortalidade. Os relaxantes musculares, eles têm uma relação mais forte com problemas neurológicos em excesso. Assim, se a gente toma muito eles, a gente pode ter problemas neurológicos, principalmente, e a gente também pode ter comprometimento da função do coração. A gente acaba perdendo um pouco o batimento se perde, ele fica inconstante, irregular. Os antihistamínicos, eles têm uma forte atuação no sistema, que no caso seriam os antihistamínicos propriamente ditos, eles podem ter uma diminuição da nossa sistema de vigília, de estar acordado. Então, a gente começa a ficar muito sedado. Então, se a gente toma muito isso, a gente pode ficar muito sedado mesmo. E isso pode ser bem ruim. A gente pode não conseguir, por exemplo, fazer nossas coisas do dia a dia. É bem sério, no caso. Sobre os antiácidos, eles têm um problema principalmente para pessoas que já têm uma doença. Essas pessoas seriam principalmente pessoas que já têm, por exemplo, pressão alta. Como esses antiácidos têm muito sódio, no momento que a gente começa a ingerir eles frequentemente, a gente pode estar colocando muito sódio dentro do nosso organismo. Isso pode aumentar a nossa pressão. Então, para pessoas que têm já pressão alta, pode piorar.
E para pessoas que têm, por exemplo, insuficiência renal, uma doença renal grave que não deixa que a gente tenha uma capacidade renal tão boa, então ele pode gerar uma descompensação no nosso corpo. Essa descompensação pode ser do pH, que seria aquele equilíbrio entre a quantidade de ácido e a quantidade de base no nosso corpo, e também a questão dos nossos eletrólitos, que seriam a descompensação de íons. Então a gente tem uma alteração, que pode ser, em último caso, pode ser até fatal. Então, por isso, são coisas muito graves mesmo, e que a gente tem que ter muito cuidado. Os antibióticos, por exemplo, eles não têm assim eles têm sim uns efeitos adversos graves, mas o principal deles é que no momento que a gente não toma o medicamento adequadamente ou toma ele incompleto, a gente pode estar favorecendo o surgimento de novas superbactérias. Isso é um outro problema bem sério que pode estar relacionado com a automedicação. E todo medicamento ele pode desencadear reações adversas no organismo? Então, tem uma frase que eu escutei faz um tempo já e que eu acho que simboliza muito isso, que a gente é o que a gente ingere. Não, isso não vale só para alimentação, isso não vale só, por exemplo, para bebidas de modo geral, isso vale também para os medicamentos. Os medicamentos são substâncias químicas que, como em qualquer reação química, se a gente começa a colocar mais, elas podem gerar malefícios. Então, por isso que é importante a gente ter o equilíbrio, que nem a gente tem que ter na alimentação, a gente tem que ter nos medicamentos. E esse equilíbrio, no caso, seria a gente estar dentro daquela faixa terapêutica, aquela faixa ideal. E isso só pode ser feito se a gente tem uma orientação adequada, se a gente tem alguém que está cuidando, por exemplo, alguém que está analisando para ver se a pessoa está sentindo algum efeito adverso, então pode controlar, pode alterar o medicamento, pode alterar a dose. Então, por isso que é bem importante a gente só fazer o uso de medicação, independentemente do tipo de medicação, com uma orientação adequada, de um profissional adequado, que realmente estudou e que seja de preferência independente, que não tenha ligação com corporações farmacêuticas, que não seja ligado a isso. O uso contínuo de medicamentos ao longo prazo, ele pode trazer efeitos negativos à saúde? Pode. Muitos medicamentos, na verdade, os principais efeitos deles são a longo prazo. Quando a gente começa a usar a longo prazo. Os antiácidos, por exemplo, têm esse problema. A questão dos anti-inflamatórios e a úlcera também, é principalmente devido a esse uso a longo prazo. A não ser que a pessoa já tenha um processo inicial, se a pessoa já não tem nada, ela pode desenvolver isso, mas é só a longo prazo. Mas também tem medicamentos que podem ser de forma imediata. Então, isso que é um problema bem grave. Por exemplo, os medicamentos que têm relação com o sistema nervoso. Então, os antidepressivos, os próprios opioides, que são medicamentos usados para dor. Inclusive, nos Estados Unidos, eles são a causa do maior crise de saúde pública. São devido ao uso desenfreado dos opioides. Então, esses medicamentos, sim, eles podem gerar efeitos adversos imediatos se, por exemplo, a gente faz uso de outros medicamentos, inclusive de outros alimentos, por exemplo, a bebida alcoólica. Por isso que são muito graves e a gente tem que ter muito cuidado com eles, porque realmente é bem complicado. Existem muitos medicamentos, como você citou anteriormente, que podem causar diversos prejuízos à nossa saúde se eles forem usados em conjunto com outros medicamentos ou, no caso, com a bebida alcoólica. O que isso pode causar na nossa saúde? Qual que é o mal que eles trazem se forem usados de forma incorreta? Esses medicamentos são casos mais graves? Isso, por exemplo, medicamentos associados com outros, o anticoncepcional com o antibiótico, por exemplo. Eles podem cortar o efeito um do outro? Como que isso funcionaria? Sim, eles podem... A gente pode perder, na verdade, eficácia. Então, como eu já falei anteriormente, o fígado, ele vai metabolizar, ele vai realizar esse processo de reação química que pode tanto ativar quanto inativar o medicamento. Tem medicamentos que a gente toma que eles vêm numa forma inativada, que precisa passar pelo fígado para ser ativado. Enquanto isso, tem outros medicamentos que já são ativados e eles precisam passar por fígado para serem inativados e, assim, eles serem eliminados do nosso corpo. Então, por exemplo, essas enzimas no fígado, como elas são compartilhadas por vários medicamentos, a gente pode ter a presença de um medicamento em específico, por exemplo, o clopidogrel. O clopidogrel é um medicamento muito usado para pessoas que tiveram infarto, pessoas que tiveram AVC. Ele é um medicamento que vai afinar o sangue. No momento que a gente toma ele e junto dele a gente toma um omeprazol, por exemplo, é um medicamento bem conhecido para diminuir a produção de ácido clorídrico no estômago, então para deixar o estômago menos ácido. No momento que a gente toma eles dois juntos, a gente perde a eficácia dos dois. Por quê? Porque são medicamentos que eles vêm numa forma inativada e a mesma enzima vai ativar eles. Então a enzima vai estar sobrecarregada.
e não vai conseguir desempenhar a função dela adequadamente. Então a gente vai ter uma menor eficácia desses dois medicamentos. O problema é que o clopidogrel é um medicamento muito importante para pessoas que tiveram infarto e tiveram AVC. Tem vários estudos que mostram que pacientes que tomam o omeprazol e o clopidogrel juntos, eles tiveram um aumento de 25% de chance de apresentar infarto e AVC. Inclusive, eles aumentaram as taxas de óbitos. Isso mostra o quão é perigoso a gente fazer interação medicamentosa sem a devida orientação de um profissional. Porque no momento que a gente tem essa interação medicamentosa, pode estar acontecendo muita coisa no nosso corpo que a gente não tem conhecimento, e isso pode agravar situações que a gente já tem, doenças que a gente já tem, pode agravar, inclusive, doenças que a gente nem sabia que a gente tinha, que estava assim no processo inicial, mas que começaram a agravar muito. Então, por isso que é muito importante ter a orientação e não praticar automedicação. Isso é um dos principais motivos, na verdade. E durante a pandemia da Covid-19, muitas pessoas se precipitaram e acabaram se automedicando com medicamentos como a hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina e com vitamina D. Quais que podem ser os efeitos adversos que cada um desses medicamentos pode provocar em um indivíduo que fez o uso desses medicamentos sem a prescrição médica e por tempo indeterminado? Então, é um desastre, Ana. Essa é a verdade. Lamentavelmente, a política que foi adotada no país de automedicação foi um desastre. Gerou, inclusive, óbitos. A gente pode acompanhar isso nos últimos dias. O principal motivo é que esses medicamentos são medicamentos, primeiramente, são medicamentos que são importantes, mas são importantes dentro da sua área. Eles são medicamentos importantes dentro das funções que eles foram pré-estabelecidos. No momento que a gente começa a alterar a função desses medicamentos e a gente altera a dose, a gente altera a quantidade de medicamento que a gente está ingerindo para outras funções, a gente pode ter uma descompensação total. O que seria essa descompensação total? Por exemplo, tanto a hidroxicloroquina quanto a cloroquina, elas estão relacionadas com o tratamento da malária, da artrite reumatoide. E no momento que a gente usa elas para combater um vírus, no caso que não tem ainda nenhuma evidência, a gente está facilitando o aparecimento de arritmia cardíaca. Por quê? Porque esse medicamento, um dos efeitos adversos é isso. E quando a gente toma a decisão de dar um medicamento para alguém, a gente tem que pesar qual que é o risco e qual que é o benefício. Nesse caso, a gente não tinha, por exemplo, pessoas que têm doenças que são realmente tratáveis com a cloroquina, a gente tem um benefício muito grande que supera o risco, que seria a arritmia cardíaca. No caso da Covid, a gente não tem esse benefício, então, mas a gente ainda continua tendo o risco do medicamento, que seria as arritmias cardíacas, que é o principal efeito adverso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Então, por isso é muito importante ser levado em consideração. E, lamentavelmente, quando as pessoas foram incitadas a fazer isso, isso não foi levado em consideração. Outra coisa também importante é que a associação da hidroxicloroquina e da cloroquina com a azitromicina, que é um antibiótico, teve estudos que foram publicados que mostraram que aumentou a taxa de óbitos, porque esses são dois medicamentos que têm um efeito adverso muito forte no coração e que, por terem sido associados, potencializou esse efeito adverso. Então, consequentemente, aumentou o óbito. Então, por isso que esses três medicamentos que eu falei foram um desastre mesmo. E tem vários estudos que aumentam a chance de morte. Já a ivermectina, mais recentemente que foi descoberta a falta de evidências científicas, tem alguns estudos, mas a ivermectina ela tem um forte potencial de toxicidade hepática. Então, no caso, o medicamento facilita nessas doses muito altas que foram tomadas e por tanto tempo, a pessoa, no caso, possa apresentar um quadro de insuficiência hepática medicamentosa. Seria quando tem a morte de células do fígado por causa do medicamento, pela toxicidade do medicamento. Só pra gente ter uma noção, a ivermectina é usada para matar vermes. Então, é normal a gente usar ela, mas ela é normal usar no máximo 1, 2 vezes. E deu. Não usar de modo contínuo e por tempo indeterminado. Isso pode ser é muito forte a carga, é muito forte a pressão e a toxicidade que o nosso organismo sofre com essa quantidade exacerbada de ivermectina. Então, por isso que é muito perigosa. Já a vitamina D ela é importante, como qualquer outra vitamina. É importante a gente ter dentro do nosso padrão, dentro daquele intervalo adequado, dentro dos valores normais de referência. No momento que a gente tem pouco, é recomendado sim fazer uso de vitamina D, por exemplo. E aqui no sul, até do Brasil, é importante a gente falar que o sul do Brasil é o lugar do Brasil que a gente tem as menores taxas de vitamina D entre a população. Durante parte do ano, a gente tem uma diminuição da exposição solar.
E a vitamina D precisa da exposição solar para ser ativada. Por isso que a gente tem menos aqui no sul. Só que quando a gente dá a vitamina D para uma pessoa que já tem um nível de vitamina D normal, a gente vai estar fazendo um excesso de vitamina D. E a vitamina D pode levar também a arritmias cardíacas, pode levar a problemas cardiovasculares. Então é muito perigosa também. Então a gente vê o quão perigoso esse kit é, até que ponto, cadê o risco e benefício? A gente não tem esse risco-benefício que tenda mais para o benefício, não, ele tende muito mais para o risco. E das vitaminas, de modo geral, é importante a gente sim fazer a reposição, mas fazer uma reposição que seja até um limite, até a janela ideal. Não passar disso, não gerar o excesso que pode daí ter esses problemas. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, cerca de 47% dos brasileiros têm o hábito de se automedicar pelo menos uma vez ao mês. Qual seria a saída para diminuir essa estatística ou pelo menos minimizar os riscos e as consequências da automedicação? Eu acho que uma coisa que a gente pode destacar é as políticas públicas. Eu acho que é importante a gente ter uma maior rigidez para a compra dos medicamentos. Eu acho que medicamentos devem ser comprados exclusivamente com receita. Não dá para ter medicamento sem receita. Mesmo que seja anti-inflamatório, mesmo que seja um paracetamol, por exemplo. A gente pode ver que não são medicamentos seguros se não forem bem orientados, se não forem bem controlados. E nem isso nem se fala para os medicamentos que têm um efeito bem maior, um efeito adverso bem maior. Por exemplo, os antidepressivos, se não forem adequadamente orientados. Os benzodiazepínicos, que é um problema sério também. Os opioides, então são medicamentos que esses já têm um forte controle. Mas mesmo assim, isso serve para a gente não pode alterar a dose, a gente não pode alterar a frequência que a gente toma. A gente, na verdade, quando na receita está escrito o tempo que tem que ser tomado, por exemplo, de 12 em 12 horas, e por um tempo X, a gente tem que respeitar isso. É porque a gente está tentando se manter dentro daquela janela terapêutica, janela ideal de concentração do medicamento no nosso corpo, e também a gente não quer que ele passe, a gente não quer que ele tem os efeitos adversos, que pode ser a partir de um período X, e a gente também não quer que ele gere essa toxicidade. Então, políticas públicas de maior rigidez é muito importante, no caso, para a gente tentar diminuir essa automedicação. Outra coisa também que é interessante, uma regulamentação maior dessas corporações farmacêuticas. Seria, eu acho, bem importante para a gente ter diminuir um pouco essa pressão que elas exercem sobre essa cultura e também sobre as farmácias. E daí eu falo um pouco mais da defesa do consumidor. Talvez uma atuação mais forte da defesa do consumidor seria interessante, porque a gente não pode pressionar alguém a comprar. A gente pode deixar lá, mas não pode ficar pressionando. Tem um limite isso. É uma coisa que deveria ser implementada de um modo mais rígido. Outra coisa também que é importante, que eu falei anteriormente, que a meu ver é principal, é o principal que a gente pode fazer para diminuir isso, é a educação. A gente do Grupo Medicação, a gente busca levar a educação e o conhecimento para as pessoas, não só sobre automedicação, mas também a gente fala sobre diversos medicamentos, a gente fala sobre o armazenamento correto dos medicamentos, o descarte correto, porque tudo isso está relacionado com os problemas ambientais, tudo isso está relacionado com superbactérias, tudo isso está relacionado com o aumento das mortes por medicamentos, tudo isso está relacionado com os efeitos adversos. Então, é muito importante a gente ter a educação. A educação e o conhecimento é a chave para a gente não entrar em um processo de não conhecer as coisas, não entender como funciona, porque esse, na verdade, é o principal. Quando a gente entra nesse mundo obscuro, é ali que a gente vai cometer nossos erros. Então, é muito importante a educação e esse conhecimento. E também essa educação pode vir desde a escola. Então, é importante a gente ter uma educação sobre fármacos, sobre medicamentos, desde cedo. Não precisa ser lá na primeira, segunda, terceira série, mas pelo menos ali pelo final do ensino fundamental, quando a gente já tem uma capacidade mental maior, seria interessante a gente já ser introduzido aos medicamentos, a importância deles e também aos efeitos adversos e a periculosidade deles. Então, isso, ao meu ver, é a maior forma que a gente tem para diminuir essa cultura e, consequentemente, diminuir a automedicação no país. E lembrando que não é um problema só do Brasil, é um problema mundial. Mas o Brasil é um dos campeões nisso, lamentavelmente. É isso então, Jean. Foi todas as perguntas já. E a gente agradece muito pela tua participação. Acho que a sua contribuição vai ser muito boa para o podcast, para esse episódio de automedicação. Não sei se você queria falar mais alguma coisa sobre o tema ou se as perguntas te ajudaram a mais ou menos ter um embasamento do que falar ou não. Mas a gente agradece muito a tua participação. Acho que foi super boa. Eu que agradeço, Ana. Realmente a gente ficou muito lisonjeado com o convite e a gente espera ter contribuído com o podcast de vocês, que a princípio que a gente acredita que é uma grande ação de vocês, na verdade, divulgar isso. Então, realmente muito obrigado. Eu acho que a gente conseguiu abordar todos os principais pontos. Uhum. Não sei se
Tu ficou com alguma dúvida sobre algum ponto específico? Não, eu acho que era mais ou menos isso mesmo, né? Eu acho que achei interessante a questão que você levantou dos riscos de se automedicar, o que pode acontecer, e você explicou com uma linguagem muito, assim, boa, que a gente vai conseguir entender, né? Porque não adianta usar termos muito médicos, que senão não fica o objetivo do podcast, né? Que é justamente alcançar o máximo de número de pessoas para que elas entendam os riscos, né? Que envolvem a automedicação. Mas eu acho que era isso, então. Perfeito. Fico feliz realmente por estar contribuindo com esse projeto e também estar contribuindo com conhecimento, mais conhecimento para a comunidade santamariense. E o nosso segundo episódio do Compartilha CCS vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. No episódio de hoje falamos sobre a automedicação, os perigos e as consequências que essa prática tão comum dos brasileiros pode trazer para a saúde. Contamos com a participação do estudante de medicina da UFSM, Jean Bisogni. Por conta do distanciamento social imposto pela pandemia, a entrevista com o Jean foi feita de forma online, através do Google Meet. A apresentação do episódio de hoje foi feita por mim, Ana Júlia Miller. A produção foi de Alexandre Macari, Analícia Flores, Aline Rubê, Natan Marques, Valentina Florenci e Alex Perotoni. O podcast Compartilha CCS é produzido pelo Núcleo de Divulgação Institucional do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal de Santa Maria. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais para ficar ligado nos próximos episódios. Estamos como @CCSUFSM no Instagram, Facebook e no site institucional da universidade. Lembrando que nosso primeiro episódio do podcast sobre as vacinas na pandemia já está disponível no Spotify do Compartilha CCS. Você acabou de ouvir o Compartilha CCS, um podcast que te ajuda a descomplicar o mundo da saúde. Obrigado pela companhia e até a próxima!